conforme está no livro de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele enviou o seu Filho unigênito, para que quem crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Implica dizer que para você ter a vida eterna, não há magia, não há loucura que você vai fazer. Para você ter vida eterna, você deve aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Deve aceitar Jesus Cristo. Romanos 10, 9 diz: se a tua boca confessar ao Senhor Jesus Cristo, não basta só confessar na boca. A todos quantos que morreram em Cristo hão de ressuscitar. Amém? Amém. Vão ressuscitar. Vão ressuscitar todos que morreram em Cristo. Agora, você que ainda não aceitaste Jesus Cristo, se a morte bater hoje, onde vai estar? Vai cantar. Naquele dia, meu irmão, vai estar aonde? Vai estar aonde? Temos a plena certeza que esse espírito já voltou a Deus. Você quando começa o espírito. Ma copino Mama langa ye Mwasa mabotelio Rakisa bisonje la nzambe o Rebecca o Une femme forte, une femme de prière. Ah ma jolie maman. Je suis brisé Seigneur donne-moi la force Maquese Moraes Felipe, mais conhecida por Natasha, filha de Nkodila Samba e de Kenge Georgina, nascida aos 12 de junho de 1975 na RDC, propriamente no Bakongo. A mamãe Natasha nasceu 4 filhos, dentre os quais 2 rapazes e 2 meninas, e deixou 3 netos. A irmã Natasha, durante a sua estadia nesta terra, viveu a sua vida na palavra de Deus, do qual permaneceu firme na fé de Jesus Cristo. Foi aquela mulher temente a Deus, cheia de sabedoria, prudência, determinante, uma mulher cheia de convicção, um membro ativo, engajado dentro da igreja e não só. A irmã Natasha deixa um legado pelo seu amor, dedicação e força da vontade determinante nas ações espirituais. Irmã Natasha, sendo um membro em Cristo que destacou pelo seu contributo à igreja que é o caminho em Angola, do qual pertenceu, sobretudo na casinha de Deus, onde permaneceu firme durante a sua vida. O desaparecimento físico da irmã Natasha representa uma perda irreparável, tanto no seio da família, da igreja e da sociedade e das nossas comunidades em geral. O seu amor permanecerá eternamente gravado nas nossas memórias, e que o seu espírito descansa em paz, esperando a sua coroa a Deus. Neste momento de dor e de luto, espera-se que o Senhor conforte os corações e console a todos pelo seu dom do Espírito Santo. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conceda o merecido descanso até no retorno de Jesus Cristo. A Bíblia diz no livro de Apocalipse 14, 13: bem-aventurados os mortos que desde agora morem no Senhor. Luanda, aos 20 de outubro de 2025.
kobeta lisolo nona bandeko. J'avais une mère exceptionnelle, une mère aimante, une mère remplie d'amour. Une mère. Adieu maman, oh. Adieu Rebecca. Adieu Chimpenangaye. Adieu Marananga bakoyeba. Adieu Lokola libala na kokaniso. Adieu la cérémonie ya vie na ngai. Oh adieu Attends ma voyage na kobanzo. Adieu. Merci Seigneur. Merci de l'avoir fait Jésus. Merci Papa. Je n'ai plus la force, Saint-Esprit, donne-moi la force. Oh. Ndimalize kukutika kusoma bana. Na hivi loko kuna yote. Na hivi nzelo yuchwa kitu. Shiki volunteer mtana. Shiki volunteer saki. Yoso mtana mtukujishana. Zandi kama mshushu ya kulipati kama mshushu ya kusalete. Kwenye na page, utikabishu na page kaba. Zoza mkasi wa vuku lukasi. Pode funcionar. Matumoligo, adieu. Beka na uti voyage, adieu. Manyaka na soya kolala, oh, adieu. Nazaki moto kobetela, oh, adieu. Nazaki moto koyebisa, oh, adieu. Je ne comprenais pas la douleur de perdre une mère. Aujourd'hui